Essa figura aqui, melhor dizendo, a união desses três retângulos, não necessariamente... Diga. C3, né? Opa, C3. Obrigado. A união desses três retângulos não necessariamente é o sólido S. Tá bom? Desculpe. A união desses três retângulos não necessariamente é a região ômega. Tá? Essas duas regiões, sendo a função f uma função contínua, a união dos retângulos e a região ômega, elas se parecem muito se a partição tem norma fina. Ou seja, se é uma partição com muitos subintervalos, todos eles bem pequenos. A norma de uma partição, o que é, por definição? É o comprimento do maior dos seus subintervalos. Portanto, se a partição é fina, ou seja, tem norma próxima de zero, eu tenho muitos intervalos, todos eles bem finos, de modo que a união desses retângulos se parece bastante com a região ômega. A área de ômega eu já sei calcular, é a integral definida na função f no intervalo fechado AB. Mas eu estou interessado em que aqui? No volume do sólido. Tá? Entendido? Então, defini o retângulo. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá? Seja, tá? Dado uma partição P com a gente, seja para cada I de 1 até N, RI, o retângulo com base x, tá? E aqui eu vou botar um sejam, tá? Sejam para cada I. Primeiro, o retângulo RI e CI, quem é CI? O sólido de revolução obtido pela rotação do retângulo RI. E CI, o sólido de revolução obtido pela rotação de RI, quer dizer, do retângulo RI, em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a zero. Quando eu rotaciono o retângulo, que sólido eu obtenho? Cilindro. Então, vamos rotacionar o primeiro retângulo. Quando eu rotacionar o primeiro retângulo aqui, nesse exemplo com 3, eu obtenho o quê? Desenhado de vermelho. Eu obtenho um cilindro de revolução. Eu obtenho um cilindro de revolução. Qual é o raio desse cilindro? Qual é o raio desse cilindro? F de C1. Qual é a altura desse cilindro? X1 menos X0. Tá? Que é o delta X1. Então eu tenho um volume desse cilindro. Depois a gente conta com o volume. Agora eu rotaciono também quem? O R2. Então quando eu rotaciono o R2, eu obtenho o quê? Um outro cilindro. Tá? Essa parte aqui está pontilhada, que está por trás. Eu obtenho outro cilindro de revolução, tá? Que é esse aqui. Deixa eu desenhar melhor. Está mal desenhado. Tá? Outro cilindro de revolução, que é esse cilindro aqui. Então, esse aqui é o cilindro. Que cilindro é esse? Que cilindro é esse? C1. Esse cilindro aqui, esse cilindro é esse? É o cilindro C2. Eu estou formando o que os professores costumam dizer, um bolo de noiva. Né? Um bolo em camadas. Tá? Eu agora vou rotacionar... Não, primeiro eu vou beber água, porque a água já está boa. Tá? Agora eu vou rotacionar o... Ó, você vê que isso aqui eu não vejo, ó. Concorda? Está lá por trás. Eu também não vejo essa parte aqui, ó. Que está onde?
lá por trás. Vocês estão entendendo? Agora eu vou rotacionar o terceiro. Vocês entendem que eu desenho só 3. Imagina se eu desenhasse 10 aqui, né? Tá? Agora eu vou rotacionar o terceiro retângulo, que é o retângulo R3. Aí eu obtenho outro cilindro. Tá? Um outro cilindro. C2, que é esse cilindro aqui. Tá certo? Tem coisas que eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo esse tracejado aqui, que está lá por trás, tá certo? E nem estou vendo isso aqui, que continua aqui, que está lá por trás, até encontrar isso aqui. Vocês entenderam? Aí eu obtenho esse cilindro que é C3. A união desses 3 cilindros me dá um sólido que não necessariamente é o sólido S. Mas eu posso especular o seguinte: se a minha partição é fina, o bastante é fina em relação ao comprimento do intervalo fechado AB, isto é, se a minha partição tem, digamos, 1 milhão de subintervalos, todos eles bem finos, e eu faço essa construção para todo subintervalo, ou seja, para cada I de 1 a 1 milhão eu construo um retângulo RI, e para cada I de 1 em 1 milhão eu giro esse retângulo RI, obtendo um cilindro bem fino. A união desses cilindros se parecerá bastante com o sólido S. Acontece que eu sei calcular o volume da união desses cilindros. E eu posso perguntar o seguinte: o que acontece com o volume da união desses cilindros quando a norma da partição tende a 0? Tá? Entendido? Melhor dizendo, o que acontece com o volume da união desses cilindros quando a norma da partição tende a 0? Se esse limite existir, esse limite é que eu tenho que usar para definir como sendo o volume de quem? Do sólido S. Tá? E isso fará todo sentido, como você verá aqui. Então, seguinte, ó, tá aí. Seja, agora tem mais um negócio. Seja ômega P, o sólido, claro que é um sólido de revolução, vocês verão, claro, por quê? Você não disse nem quem é ômega P, mas vocês verão agora. O sólido de revolução, dado por, tem a ômega P. O ômega P é o cilindro C1, união com o cilindro C2, união até com o cilindro que? CN. Dá certo? Tem-se. Quem é o volume de ômega P? Eu sempre indico o volume colocando o módulo. O módulo é tamanho. E esse conceito se estende à geometria. Quando eu coloco o módulo de um sólido, assim, quer dizer o volume do sólido, porque o volume é o seu tamanho, é isso que a gente usa como tamanho, tá? O volume da sua dimensão, a sua medida. O volume de ômega P, quem é o volume de ômega P? É o volume da união desses cilindros, ou seja, é o volume do C1, mais o volume do C2, mais o volume até do CN. Qual é o volume de cada cilindro desse? Agora é só fazer a substituição. Qual é o volume de cada cilindro desse? O volume de cilindro é π, vezes o quê? Raio ao quadrado. Qual é o raio do primeiro cilindro? F de C1. Então fica F de C1 ao quadrado, vezes o quê? A altura do cilindro, que no caso aqui é o x1 menos o x0, que é o que nós chamamos de delta x1. Delta x índice 1. Mais, quem é o volume do segundo cilindro C2? Quem é?
é π vezes o seu raio ao quadrado, que é o F de C2 ao quadrado, vezes o seu raio, que é quem? Delta X2. Continuando assim até o último, o volume do Cn. O Cn aqui com n igual a 3 é o C3, né? Mas n mesmo é o quê? É π vezes o raio dele ao quadrado, que é o F do Cn ao quadrado, vezes a sua altura, que é quanto? Delta Xn. Altura ou largura, vocês lá deitaram. Ou seja, o volume do ômega P é uma somatória. É a somatória sobre a partição P, quer dizer, de 1 até N, que a gente indica assim, π vezes F de Ci ao quadrado vezes o delta Xi. Então o volume é isso. Só que esse volume é uma soma de Riemann. Esse volume aqui, que é a soma de Riemann, quem fez cálculo comigo sabe do que eu estou falando, que é a soma de Riemann da função G, que vai do domínio de F em R, dada por G de X igual a π vezes F de X ao quadrado. E é claro que, como por hipótese a função f é uma função contínua no intervalo fechado AB, a função g também é uma função contínua no intervalo fechado AB. Porque quadrado de uma função contínua no intervalo fechado ainda é contínua, multiplicado por uma constante ainda é contínua. Sendo G, portanto, né? Não vou dar o portanto, mas é claro que é a conclusão, sendo G contínua no intervalo fechado AB. E nós sabemos lá do cálculo 1, embora sem demonstração, que toda função contínua no intervalo fechado, ela é integrável a Riemann nesse intervalo. O que significa ela ser integrável a Riemann nesse intervalo? É que existe o limite da soma de Riemann dessa função nesse intervalo. Portanto, existe o limite disso aqui quando a norma de P tende a zero. Mas aí eu volto àquela discussão intuitiva. O meu sólido S, para cá, cara. O meu sólido S, tá? O meu sólido S, ele, vamos dizer assim, se parece bastante com o sólido ômega P. Sólido ômega P é a união dos cilindros. Quando o quê? Quando a norma de P é um número o quê? Próximo de zero. Portanto, é natural que eu defina o volume de S como sendo o limite do volume de ômega P quando a norma de P tende a zero. Mas quem é o volume de ômega P? Quem é o volume de ômega P? Quem é? É a soma de Riemann dessa função G. E essa soma tem limite com norma de P tendendo a zero, pois G é uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, daí, tá certo? Daí a seguinte definição. Daí a seguinte definição. Que eu vou botar bem aqui. Definição. O volume de S, tá? É o número real, que S? Esse S que eu defini aqui. Está definido aqui, ó. Quem é S? O sólido, falta um acento aqui,
o sólido de revolução obtido pela rotação de ômega em torno do eixo das abscissas. Esse sólido é esse aqui. Então, quem é o seu volume? O volume de S é o número real, vou só botar aqui, ó, denotado por isso aqui, e dado por. Quem é o volume de S? É o limite quando a norma de P tende a zero do volume de ômega P. Tá certo? Que é esse sólido aqui, ó. Aqui. Aqui você tem quem é o ômega P? A união dos três. Tá certo? Entendeu? Porque quando você pega, de novo, olha, quem é ômega P? Quem é ômega P? É a união dos N cilindros. Então eu vou pegar o limite do volume de ômega P quando a norma de P tende a zero. Mas quem é isso? Isso aqui é o limite quando a norma de P tende a zero da soma de rima da função G, dessa função aqui, que é o quê? Somatória de G de CI delta XI, somatória sobre P. Ora, mas isso aqui, por definição, quem é? É a integral definida de A até B da função G. O limite da soma de rima de uma função, tá? Quando a norma de P tende a zero, é, por definição, a integral definida da função no intervalo fechado a B. Mas quem é a função G? Ó, a função G é essa função aqui. Π vezes f de x ao quadrado, integral em x. Ou seja, eu posso escrever até assim que a constante pode cair para fora, né? Π vezes a integral de AB de f de x, que é tudo que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Porque eu quero calcular o volume do sólido S em termos de quem o gera. Quem gera esse sólido? A função f. Porque da função f é que sai a região ômega. Aí eu rotaciono a região ômega e gero S. Então quem está definindo o S, quem é? É a função. Contínua no intervalo fechado a B e não negativa nesse intervalo. Está aqui, ó. Não tem outro. Esse é o volume. E é bom que você perceba aqui, para quem estudou geometria lá no ensino médio, geometria espacial, perceba nessa fórmula, enxergue nessa fórmula o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz que o sólido fica totalmente, o volume de um sólido fica determinado por suas seções transversais em relação a um eixo. E observe o que está acontecendo aqui. Agora venha para cá. Venha para cá. Olhe para cá. Pegue um X aqui. Pegue um X aqui. Quem é essa altura? Quem é? Hã? F de X. Rotacione esse segmento em torno do eixo das abscissas. Deixa eu fazer um conserto no solo para ficar um pouco mais fiel. Rotacione só o segmento em torno do eixo das abscissas. O que é que eu vou obter? Uma circunferência. Um disco. Eu vou obter um disco, uma circunferência. Um disco de raio o quê? Hã? Um disco de que raio? F de X. Portanto, quem é a área desse disco? Esse disco dx aqui, que eu vou chamar de índice X. O disco, porque eu rotaciono esse palito aqui, cuja altura é F de X, obtenho um disco aqui, que é uma seção transversal desse sólido correspondente ao eixo das abscissas. Seção transversal. Eu estou cortando o sólido
perpendicularmente ao eixo das abscissas, e eu consigo vislumbrar essa seção transversal aqui, que é um disco de raio f de x.